Bom dia, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje, então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos lá na página 26, situação de aprendizagem. Eu já enviei para vocês o caderninho, né? A situação de aprendizagem 3. E aquela atividade que eu enviei lá, a situação de aprendizagem 3, já está no caderninho. Eu só enviei com mais espaço para ser feito, tá? Vocês podem resolver isso que nós vamos fazer agora no caderno, colocando que a situação de aprendizagem em 3, a página e ir resolvendo. Ou pode fazer no caderninho também, mas no caderninho está um pouco apertado o espaço deixado, tá bom? Então é melhor que vocês façam no caderno de vocês. Eu também enviei uma listinha de atividades, poucas atividades. Mas se tiverem dúvida, pode me perguntar, tá bom? Então, eu enviei também uma listinha de atividades. E estou enviando aqui o vídeo com a resolução da situação de aprendizagem 3, tudo bem? Na situação de aprendizagem 2, nós estudamos frações, né? Então, nós vimos, por exemplo, que fração é uma razão, forma de porcentagem, divisão, partes de um inteiro, tem numerador e denominador, que o denominador é o total de partes, numerador são as partes tomadas. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho de fração aplicada, né, em alguma situação. Então, nós vamos estudar razão. O que é uma razão? Denominamos razão entre dois números A e B, B diferente de zero, o quociente, ou seja, a divisão de A por B ou B, A dividido por B. Então, o B tem que ser diferente de zero, tá? Então, o que é uma razão? É escrever em forma de fração duas grandezas dadas. Então, a palavra razão vem do latim ratio e significa divisão. Como no exemplo anterior, são diversas as situações em que utilizamos o conceito de razão. Por exemplo, dos 1.200 inscritos num concurso, passaram 240 candidatos. A razão dos candidatos aprovados nesse concurso é, olha só, dos 1.200 que tinha é o total, 240 passaram. Então, fica uma fração de 240 por 1.200. Posso cancelar os zeros, né, da unidade, vai ficar 24 sobre 120. Dá para simplificar ainda. 24 dividido por 24 e 120 dividido por 24. 24 dividido por 24 dá 1, 124 dividido por 24 dá 5. Então, a razão entre os inscritos e os que passaram é 1/5. O que isso quer dizer? Que de cada 5 candidatos inscritos, 1 foi aprovado, certo? E a razão ela pode ser expressa de que forma? Por exemplo, a razão entre 1 e 4. 1 para 4, divisão, ou em forma de fração, ou ainda se eu resolver essa divisão, 1 dividido por 4 vai dar 0,25 ou 25 centésimos, tá bom? Bom, a situação de aprendizagem 3 está no caderninho, mas eu enviei também esse material aqui, em PDF, por quê? Porque eu deixei um pouco de espaço para ser resolvido, no caderninho tá bem apertado. Mas vocês podem resolver no caderno de matemática, colocar que a situação de aprendizagem 3, página 26, e a resolução da atividade 1. Ou pode fazer no caderninho também meio apertado, tá bom? Então vamos lá, Razão por toda parte. Atividade 1. Objetivo: reconhecer razão como a compreensão entre duas grandezas com medidas não inteiras e a razão entre grandezas de naturezas diferentes. Veja abaixo um mapa político do Brasil e atente para a escala na qual ele foi construído. A escala mostra a relação entre o que está representado no mapa e o seu tamanho real, podendo ser gráfica ou numérica. Então, aqui, para fazer esse desenho do Brasil, que é enorme, né? O que foi feito? Usado uma escala. Tem um tamanho real, usou-se uma escala para fazer o desenho. Então, ele colocou a escala que foi utilizada aqui, Como a gente interpreta isso? Tá vendo que tá sendo pintado até aqui, no 250? E aqui, é 500 quilômetros. Quer dizer que foi usada uma escala? Como no desenho tá em centímetro, a escala gráfica indica que a cada um centímetro no desenho, no mapa, equivale a 250 quilômetros no tamanho real. Quando a gente vai usar escala, a gente tem que usar a mesma unidade de medida. Como aqui está 1 centímetro,
nós vamos transformar 250 quilômetros em centímetro. Como a gente faz isso? Nós vamos usar aquela tabelinha, ó, quilômetros, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetros. Nós vimos ano passado, lembram? Então, ó, se eu estou em quilômetro, eu quero chegar em centímetro, quantas casas a gente vai andar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Como nós andamos para a direita, nós vamos andar 5 casas para a direita. Então, ó, não estava 250, não tem mais nada para depois. Então, nós vamos completar com 0, ó. Tava 250, ando 5 casas para a direita. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar 25 milhões de centímetros, certo? Então, como vai ficar a escala? A escala numérica vai ficar que 1 centímetro no desenho equivale a 25 milhões no real, certo? Então, no desenho que nós fizemos aqui no mapa, ele tá 1 centímetro no desenho e no real, o tamanho real é de 25 milhões. Expressa a razão entre a distância obtida no mapa em centímetro e a distância no real, 25 mil centímetros. Assim, o número 1 é o numerador e o 25 milhões o denominador. Na representação fracionária, podemos representar 1 sobre 25 milhões. Então, 1 no desenho e 25 milhões no real, certo? Então, nós só representamos em forma de fração ou razão a escala de 1 centímetro no desenho e 25 milhões no real, tá? Como o Brasil é um país muito extenso e este mapa pretende apenas mostrar os estados do Brasil, sem muitos detalhes, a escala utilizada foi pequena, isto é, utilizou-se no denominador um número muito grande. Ó, agora, página 27, ó. Observe o mapa de São Paulo. Observe o mapa de São Paulo, olha só. Olha a escala que ele colocou aqui, ó. 40, 60. Então, ó, tá indo até o 40 aqui. Quer dizer, então, qual foi a escala usada? 1 centímetro no desenho, ó, foi feito no desenho, equivale a 40 quilômetros no real, porque aqui, ó, foi até 40. Então, ó, 40 quilômetros no real. Nós vamos, como aqui o desenho tá em centímetro, nós vamos transformar em centímetros. Como, ó? Vou usar aqui a tabelinha, ó. Tô em quilômetros para chegar em centímetros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A mesma ideia do anterior. Então, tinha 40, então eu vou andar aqui, ó. Então, 5 casas, né? Tinha 40, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 4 milhões, tá bom? No real, certo? Então, no desenho, 1 centímetro, no real é 40 quilômetros, no real, né? A gente transforma em centímetro. Então, andamos a tabela, vimos que anda 5 casas, aumento 5 zeros, 1 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar 4 milhões de centímetros, certo? Então, no A, a gente já fez a relação, né? Agora, na B, ele pergunta assim, ó. Qual foi a razão da escala utilizada? A gente pode usar 1 para 4 milhões ou 1 para 4 milhões. Sabendo que o numerador aqui é no desenho e o denominador no real. E aqui no desenho e no real. Tudo bem? Certo? As duas maneiras estão corretas de representar essa escala. O que isso significa? Que a cada 1 centímetro no desenho corresponde a 4 milhões de centímetros no real. Certo? O tamanho do mapa de São Paulo. Na atividade 2, nós vamos trabalhar fração com operadores multiplicativos, tá? Nós vamos trabalhar a fração de 1 inteiro. Então, olha só o probleminha. Juliana tinha 230 amigos em uma rede social e percebeu que 2/5 deles saíram por receio de terem os seus dados divulgados. Calcule quantos amigos de Juliana saíram da rede social e responda se você tem receio que seus dados sejam divulgados. Bom, pessoal, quando a gente tem fração de um número inteiro, ó, fração de um número inteiro, nós vamos fazer assim, ó, 2/5 de 230. Como é o jeito mais fácil de resolver isso? Vocês podem usar outras formas de chegar no mesmo resultado, tá bom? Não tem só um caminho. Eu vou fazer dessa forma, ó. 2/5 de 230. Sempre eu pego o meu inteiro, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, olha só, 230 dividido por 5 deu 46.
O resultado que deu, ó, deu 46, 230 dividido por 5. 46. 46, o resultado eu multiplico por 2. 2 vezes 46, 92. Então, de 230 amigos, saíram 92 amigos da rede social de Juliana. Tá ok? Pessoal, aí é para vocês falarem se vocês têm receio que os seus dados sejam divulgados. Temos que ter bastante cuidado, né, pessoal? Ainda mais agora que nós estamos usando muito, né, essa parte de rede social, né? Eu mesmo que nunca tinha YouTube, agora estou usando. Mas assim, é sempre novo pra gente, né? Tem que ter cuidado, tem que, né? Tá bom? Mas é uma coisa que ajuda muito a vida da gente se souber usar, né? Tem toda a parte boa aí também. Então tem que usar com consciência, né? Certo? Então, B. Aí vocês depois respondam. Fábio e Carlos juntos tinham 36 bolinhas de gude. Ao final de uma partida, decidiram separar e contar a quantidade de bolinhas de gude que tinha restado para cada um. Então, vamos entender. Fábio e Carlos, eles tinham juntos 36 bolinhas de gude. E aí, ao final da partida, eles resolveram separar as bolinhas de gude. O Fábio ganhou 1/3 do total e Carlos ganhou 2/3 do total. Quantas bolinhas ficaram com cada um? Então, nós vamos fazer, ó. Vamos ver Fábio. Fábio ganhou quanto? 1/3 de quanto? De 36. Então, 1/3 de 36. Fração de 1/2, a gente pega o total, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 36 dividido por 3 dá 12. Vezes 1 vai dar 12. Quer dizer que Fábio ficou com 12 bolinhas. Eu fiz o desenho aqui, ó. Quando eu divido 36 por 3, deu 12 em cada parte, certo? E aí, de 3 partes, ele pegou uma, então eu faço vezes 1. Então, ó, ele ganhou 12 partes. 12 bolinhas de gude. Vamos fazer o Carlos agora, ó. O Carlos, ele ganhou 2/3 das bolinhas de gude. O total de bolinha de gude era 36. Então, ó, como a gente faz? Pega o total que é 36, divide por 3 partes. Deu 12 em cada parte, ó. Dividi em 3 partes, deu 12 em cada parte. Faço vezes o numerador, que é 2. 12 vezes 2, 24. Então, de 3 partes, ele ficou com 2. Pintei aqui, ó. 12 mais 12, ou vezes 2, vai dar 24. Quer dizer que Carlos ficou com 24 bolinhas de gude. Então, ó, Fábio ficou com 12, Carlos ficou com 24 bolinhas de gude. Tudo bem, pessoal? Certinho? Ok? Deu um pacote de 60 balas. 3/4 foram doados. Quantas balas restaram no pacote? É a mesma ideia, né? Ó, 3/4 de 60 balas. Tudo bem? Então, como a gente faz? O total de bala é 60 e foi doado 3/4. Então, nós vamos pegar os 60, dividir pelo denominador. Fizemos a conta, dá 15. Vezes o numerador, que é 3. 3 vezes 15, 45. Então, quer dizer que foram doados 45. Então, vamos fazer o desenho representando, ó. Tinha 60, dividi por 4. 4 partes. Deu quanto? 15. 15 em cada parte. Aí, ele pegou quantas? 3 partes. Pintei 3 partes. Eu fiz vezes 3, deu 45. Ó, 15 mais 15 mais 15, 45. Esse é o total que foi doado. Mas a pergunta é, quantas balas restaram no pacote? Bom, aqui pelo desenho dá para ver que restaram 15, mas vamos fazer as contas. Se eu tinha 60, eu doei 45, eu fiquei com 15. Então, restaram 15 balas. Num problema, a gente tem que estar sempre atento qual é a pergunta. Se a pergunta fosse, quantas balas foram doadas? A resposta seria 45. Como a pergunta foi, quantas balas restaram no pacote? Então, restaram 15 balas, certo? Então, agora nós vamos para a página 28, atividade 3. Reescrevendo uma informação, porcentagem, certo? Bom, a gente sabe, pessoal, que o total de partes, total de alguma coisa, corresponde ao 100%. Então, quando a gente fala assim, ó, por exemplo, ó, 30% do valor, quer dizer que do valor total que correspondia a 100%, 30%. Então, 30% corresponde a 30% em fração, tá? Então, a porcentagem também é uma fração. A gente representa também em forma de fração. Então, ó, leia uma mesma informação publicada em 2 jornais diferentes. Analise
as duas formas de escrever e anote suas conclusões. Olha só, o jornal A. Numa cidade, 40 entre 100 pessoas participam de atividades recreativas. B. Numa cidade, 40% das pessoas participam de atividades recreativas. Olha, aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? 40% é 40 por 100. Então, ó, o jornal A e B falaram a mesma coisa, mas se expressaram de formas... Aqui usou 40% e aqui usou 40 sobre 100. Então, percebemos que a razão 40 centésimo é igual a 40%, ou ainda que 40% significa 40 partes de 100, certo? Ele deu a mesma informação, né, que representa o 40%, representa 40 de 100, tá bom? Tudo bem? 3.2. Escreva as informações a seguir em porcentagem. E tem A. Dos 30 amigos com quem Gustavo conversa nas redes sociais, 15 são meninas. Então, ó, 30 é o total, é denominador. 15 é o numerador, que elas são meninas. Como a gente vai fazer? Eu posso simplificar por 15 por 15. Então, ó, 15 dividido por 15 dá 1 e 30 dividido por 15 dá 2. Para fazer aparecer a porcentagem, eu tenho que fazer aparecer o 100 no meu denominador. Então, ó, se eu multiplicar o 2 por quanto para dar 100? Porque é o denominador, é o 100, tem que aparecer no denominador, embaixo. Porque é porcentagem, né, por 100. Então, 2 vezes quem que dá 100? 2 vezes 50. Se eu multiplicar embaixo por 50, eu tenho que multiplicar também em cima. Então, 1 vezes 50, 50. 2 vezes 50, 100. Então, 50 sobre 100, a gente sabe que com o denominador 100 embaixo, a gente transforma em porcentagem. Então, 50 sobre 100 é 50%, são meninas. Tudo bem? Agora, B. Há 5 candidatos para cada vaga disputando um emprego de digitador. Então, ó, tem 5 para uma vaga, certo? Eu quero saber isso em porcentagem, eu tenho que fazer aparecer o 100 no denominador. Mas 5 vezes quem que dá 100? 5 vezes 20. 5 vezes 20 dá 100. Eu poderia, para descobrir, fazer 100 dividido por 5, aí dava 20, quer dizer que eu multiplico por 20. Se eu multiplicar por 20 embaixo, eu tenho que multiplicar por 20 também em cima. 1 vezes 20, 20, 5 vezes 20, 100. Então, 20 sobre 100 é 20%. Então, o número de vaga corresponde a 20%, tá bom? Tudo bem? Atividade 4, descontos e juro. Ana comprou uma camiseta por R$50 e teve um desconto de 30% porque era a última do estoque. Quanto ela pagou por essa camiseta? Bom, aqui é calcular realmente a porcentagem, olha só. Como a gente faz? Eu vou fazer aqui, ó, de duas maneiras. A camiseta custava R$50, vai ter 30% de desconto, como nós vamos fazer? Lembra que a gente já viu isso bastante, ó. Eu multiplico 30 por 50 e o resultado eu divido por 100, porque é porcentagem. Então, ó, 30 vezes 50, eu abaixo esse zero, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15. 1.500. E o resultado que dá do 30 vezes 50, 1.500, a gente divide por 1.000. É sempre essa sequência, faço vezes e divido por 100, tá? Então, aqui, ó, 1.500 dividido por 100, cancela esses zeros com esse, 15 dividido por 1 vai dar 15. 15 vezes 1, 15, para 15 nada. Então, o desconto é de R$15. Mas qual é a pergunta? Quanto ele pagou por essa camiseta? Pega o R$15, R$50 que custava, tira o desconto de 15, vai passar a custar R$35. Então, ele pagou na camiseta R$35. Outra maneira de fazer isso é fazer o 30% é 30%. Então, aqui, ó, é o. Isso aqui a gente fez, já tá corretinho até aqui, tá? Isso aqui é o. Ou, eu poderia fazer 30 sobre 100, que é 30%, vezes 50, completar o denominador com 1 e multiplicar em forma de fração, ó. 30 vezes 50, 1.500. 100 vezes 1, 100. 1.500 dividido por 100 dá 15. Aí era só fazer 15 menos 50 menos 15, R$35, certo? As duas maneiras estão corretas. Aí vocês
façam a que vocês acham mais fácil. Aqui era só fazer essa, depois que chegar no 15, faz essa daqui, ó, 15, 50 menos 15 dá 35. Tudo bem? Certo? Quarta, 4.2. Agora elabore um probleminha sobre compras que oferece desconto. Eu elaborei um aqui, mas vocês elaboram aí, muda, faz do jeito que vocês acharem melhor, tá? Eu coloquei assim, ó, Rafa comprou um celular que custava R$ 1.800. Como pagou à vista, teve um desconto de 20%. Quanto ela pagou no celular? Então, ó, fiz aqui ao lado, ó. 20% de 1.800, vou fazer 20. Não precisa colocar o 00, coloca só na resposta final, tá? 20 vezes 1.800 deu 36 mil. Multiplico sempre, né? Multipliquei o 1.800 por 20 e depois divido por 100, sempre, ó. Quando eu dividi por 100, cancelei 2 zeros, 360 dividido por 1 dá o próprio 360. Quer dizer que teve um desconto de 360. 1.800 que custava o celular. Com esse desconto de 20%, que corresponde a 360, o celular veio para 1.440. Então, ó, Rafa pagou 1.440 no celular. Esse daqui é uma criação de vocês, tá? Eu só dei uma sugestão. Pode fazer do jeito que vocês acharem. Faz criar outro probleminha aí, tá bom? 4.3. Na compra. Então, aqui, ó, ficou assim a continha, ó. Tá? Agora aqui, ó, 4.3. Na compra de uma mochila, 3 lojas ofereciam desconto a seguir. Em qual loja será mais vantajoso financeiramente comprar a mochila? Justifique sua resposta. Gente, é muito importante a gente pesquisar preço para a gente economizar, né? Ver onde está mais em conta e economizar. Então, ó, na loja A, o preço da mochila é R$ 82, está com 5% de desconto à vista. Então, como nós vamos fazer 5%, deu 82. Então, a gente faz vezes e divide por 100. Então, 5 vezes 82, 410. Divido por 100. Cancela esse zero com esse. Quando eu divido 41 por 10, diminui uma casa. Então, deu R$ 4,10. Pego R$ 82, igual aqui a casa com zero e tiro 4,1. Então, ó, deu R$ 77,90. Aqui eu posso colocar o zero do centésimo. Mas para fazer a conta não há necessidade. Então, na loja A, de R$ 82 veio para R$ 77,90. Na loja B, custa 90, ó, olha a diferença, 90. E tá com desconto de 8%. Então, como a gente faz? 8 vezes 90, 720 dividido por 100. Cancela esse zero com esse. 72 dividido por 10, quando eu divido por 10, eu diminuo, como é um zero, diminuo uma casa. Então, vai dar R$ 7,20 de desconto. Então, R$ 90, eu tiro 7,20, ficou R$ 82,80. Aqui eu posso até colocar o zero para igualar. E na loja C, o preço da mochila é 85, mas está com desconto de 10%. 10% de 85, 10 vezes, faço vezes, divido por 100. 10 vezes 85 dá 850, divido por 100. Cancela esse zero com esse. 85 dividido por 10, como é zero, um zero, diminui uma casa. Então, vai dar um desconto de 8,50. Então, 85 tiro 8,50, 76,50. Então, a pergunta é: em que loja será mais vantajoso financeiramente comprar a mochila? Então, será mais vantajoso comprar na loja C, porque é o preço mais em conta, ó, R$ 77,90, R$ 82,80, R$ 76,50, que pode igualar com zero. Tá bom? Tudo bem? Pessoal, então hoje nós vamos até aqui. Façam essa parte da apostila, do caderninho, com carinho, presta atenção, qualquer dúvida à tua disposição, tá? E tem uma listinha de exercício também para ser feita, tá bom? Um beijo. Hoje não tem aula de matemática no centro de mídias, mas amanhã tem, tá bom? Amanhã será, ó, das 9 às 9h45. Depois tem na quarta, das 9 às 9h45. E depois tem na sexta, das 9h45 às 10h30. Certo? Tudo bem, pessoal? Amanhã assisti essa aula, tá bom? E vou estar com vocês assistindo também, tá? Beijo no coração. Bye, bye. Qualquer dúvida, estou à disposição. Saudades de vocês. Beijos.